O teste de gravidez caiu estrondosamente no chão de mármore quando Vitória ouviu a voz de Marcos através da porta do seu escritório. Ela está a ficar demasiado pegajosa, Amber. O bebê muda tudo. Vitória Sterling ficou imóvel do lado de fora do escritório de canto do marido. Grávida de 28 semanas, as mãos tremiam enquanto segurava o saco do almoço que preparara com tanto cuidado naquela manhã. Pela fresta da porta de mogno, viu o marido de 3 anos beijar a jovem estagiária de marketing, uma loira pequena que não podia ter mais de 24 anos. Eu sei, querido. A voz de Amber era ofegante, excitada. Mas disseste que depois de o bebê nascer pedias o divórcio. Finalmente podemos estar juntos de verdade. Marcos passou os dedos pelo cabelo de Amber, o mesmo gesto que costumava fazer com Vitória, antes de ela se tornar, aparentemente, aquilo que ele considerava aborrecido e previsível. A ironia teria sido risível se o coração de Vitória não estivesse a despedaçar-se em 1000 pedaços. O timing tem de ser perfeito. Marcos endireitou a gravata. Preciso de documentar que ela depende completamente de mim. Sem carreira, sem competências. Apenas uma dona de casa que engravidou para me prender. O meu advogado diz que, com a abordagem certa, posso reduzir a pensão de alimentos a quase nada. As palavras atingiram Vitória como golpes físicos. Cada sílaba era uma faca a torcer-se mais fundo no peito. Encostou-se à parede do corredor, lutando contra a contração súbita que lhe apertava a barriga inchada. Não agora. Não podia perder o controle agora. 2 milhões devem ser mais do que generosos. Marcos continuou. Ela provavelmente vai ficar grata. O que é que ela vai fazer? Lutar contra mim? Ela nem sequer sabe quanto eu valho. Amber soltou uma risadinha, um som que fez a pele de Vitória arrepiar-se. Pobrezinha da Vitória. Ela não faz ideia do que aí vem, pois não? Nenhuma. Marcos respondeu, a voz cheia de satisfação. Ela pensa que sou o marido dedicado, a trazer flores para casa e a representar o papel. Ela não faz ideia de que tenho planeado esta estratégia de saída desde que me disse que estava grávida. A visão de Vitória turvou-se, sem saber se por lágrimas ou pela tontura provocada pelo estresse. O seu milionário futuro ex-marido acabará de se revelar um narcisista calculista, que via a filha por nascer como nada mais do que um incômodo no seu plano de vida cuidadosamente orquestrado. A contração intensificou-se e Vitória mordeu o lábio para não gritar. Tinha de sair daquele escritório, daquele edifício, antes que desabasse por completo. Mas, ao virar-se para sair, ouviu as palavras seguintes de Amber que a gelaram por dentro. E o bebê? Vais querer a custódia? Marcos riu-se, um som áspero que Vitória nunca lhe ouvirá antes. Contato mínimo. Responsabilidade mínima. Vou usar a carta do executivo ocupado. As crianças precisam de estabilidade e eu estarei a construir a minha nova vida contigo. Um bebê só iria complicar tudo. A mão de Vitória moveu-se instintivamente para a barriga, protegendo a filha que já amava mais do que a própria vida. O marido não estava apenas a planear abandoná-la. Estava a planear abandonar a filha deles também. O homem em torno do qual tinha construído todo o seu mundo nos últimos 3 anos falava da família como de uma transação comercial que mal podia esperar para encerrar. Obrigou-se a mover-se, um passo doloroso de cada vez, pelo corredor de mármore da Whitfield Technologies, a empresa que Marcos teria construído do nada. Ou assim ela acreditara. A história de sucesso que ele lhe contará sobre trabalhar 18 horas por dia e dormir no escritório para criar algo significativo. Mentiras. Tudo mentira. Vitória chegou ao elevador antes que a contração seguinte a atingisse, forte o suficiente para dobrar ao meio. A senhora da limpeza, Dona Rodrigues, correu para o seu lado. Senhora Whitfield, está bem? Devo chamar o seu marido? Não. Vitória arquejou, agarrando-se ao braço da mulher. Por favor, não. Apenas ajude-me a chegar ao carro. 20 minutos depois, Vitória estava sentada no seu Mercedes, no parque de estacionamento do hospital, a tentar regular a respiração como a doutora Sarah Mitchell lhe tinha ensinado. As contrações estavam a abrandar, mas o trauma emocional começava agora a ser processado. Pegou no telemóvel e ligou à única pessoa que compreenderia. Rebecca Reis, advogada. Becca, sou eu.
A voz de Vitória quebrou-se. Preciso de ver-te agora. Vitória, querida, soas terrível. O que se passa? Não posso falar disso ao telefone. Consegues encontrar-me no hospital? Estou com contrações, mas acho que estão a parar. Estou a sair agora, não te mexas, não faças nada até eu chegar aí. Vitória fechou os olhos e recostou-se no banco de couro. Rebeca tinha sido a sua melhor amiga desde a faculdade, a única pessoa que sabia da vida que Vitória deixará para trás. O segredo que Marcos nunca se dera ao trabalho de descobrir em todos os anos juntos. Porque Marcos Whitfield, com toda a sua inteligência e visão de negócios, nunca perguntara a Vitória sobre a sua família ou o seu passado. Limitara-se a aceitar a história dela sobre estar afastada dos pais e precisar de fazer o seu próprio caminho no mundo. Achará a sua independência atraente, até admirável, nunca suspeitando que a independência dela era, na verdade, uma escolha nascida do privilégio, não da necessidade. Vitória Sterling fugira do império naval do pai havia 11 anos, trabalhando como curadora de museu e vivendo modestamente para provar que conseguia construir a sua vida nos seus próprios termos. Conhecera Marcos num gala de caridade onde ele fazia uma apresentação sobre soluções logísticas inovadoras, nunca imaginando que a mulher que ouvia atentamente na plateia era filha de Harrison Sterling, cujos contratos globais de transporte marítimo podiam fazer ou arruinar empresas exatamente como a dele. A ironia era devastadora. Marcos casara-se com a única mulher que poderia ter lhe dado tudo o que ele sempre sonhara, e estava a deitar tudo fora por um rostinho bonito e a fantasia de recomeçar do zero. À medida que uma leve contração percorria o seu ventre, Vitória tomou uma decisão que mudaria tudo. Estava farta de ser a esposa perfeita e complacente. Estava farta de proteger Marcos das consequências das suas escolhas. Estava na hora de Vitória Sterling voltar a casa. As mãos de Vitória tremiam enquanto assinava os papéis de alta do hospital, 2 horas mais tarde. A doutora Sarah Mitchell confirmara que as contrações tinham sido induzidas pelo estresse e tinham parado por completo, mas insistira em monitorizar Vitória e o bebê durante algum tempo. A sua tensão arterial está elevada, disse a doutora Mitchell, os olhos bondosos cheios de preocupação. Preciso que evite o estresse tanto quanto possível durante o resto da gravidez. O repouso absoluto ainda não é necessário, mas tem de cuidar de si. Compreendo, respondeu Vitória, embora soubesse que evitar o estresse estava prestes a tornar-se impossível. Rebeca surgiu à porta, a sua aparência normalmente impecável de advogada ligeiramente desalinhada da pressa de atravessar a cidade. Aos 35 anos, Rebeca construíra o seu escritório de direito da família do nada, especializando-se em divórcios de elevado patrimônio. Era tudo o que Vitória pensara querer ser. Independente, bem-sucedida e responsável apenas perante si própria. A enfermeira disse que já pode sair, comentou Rebeca, estudando atentamente o rosto de Vitória. Fisicamente, sim. Emocionalmente. Vitória abanou a cabeça. Podemos ir ao teu escritório? Preciso de te contar uma coisa. E não é conversa para lugares públicos. 1 hora depois, Vitória estava sentada no escritório de Rebeca no centro da cidade, com vista para o horizonte urbano. Tinha feito aquele percurso centenas de vezes nos últimos 3 anos, sem nunca perceber que passava por edifícios que o império marítimo da sua família ajudara a construir através de parcerias estratégicas e contratos logísticos. Começa do início, disse Rebeca, acomodando-se na cadeira com uma chávena de café. O que aconteceu hoje? Vitória respirou fundo e contou-lhe tudo. O caso de Marcos, os planos de divórcio, a sua displicência em relação à filha ainda por nascer. A expressão de Rebeca escureceu a cada detalhe. Aquele bastardo, murmurou Rebeca quando Vitória terminou. 3 anos de casamento e é assim que ele retribui a tua devoção. Fica pior, disse Vitória em voz baixa. Ele não faz ideia de quem eu realmente sou. Rebeca ergueu uma sobrancelha. O que queres dizer? Pela primeira vez em 11 anos, Vitória disse o seu verdadeiro nome em voz alta. Sou Vitória Sterling, filha de Harrison Sterling. A chávena escorregou das mãos de Rebeca, espalhando café pela secretária. Sterling Global Shipping. O Harrison Sterling que possui metade das rotas de transporte marítimo do mundo. O mesmo. Vitória puxou lenços de papel da caixa e ajudou Rebeca a limpar o derrame. Fugi quando tinha 18 anos,
depois de ele tentar arranjar-me um casamento com o filho de um executivo do petróleo. Queria provar que podia fazer a minha vida sozinha, por isso usei o apelido da minha mãe e recomecei. Rebecca ficou a olhá-la durante um longo momento. Vitória, tens noção do que isto significa? A Sterling Global vale quanto? 20 mil milhões. 23 mil milhões, no último trimestre, respondeu Vitória automaticamente. Continua a ler os relatórios financeiros. Velhos hábitos. E o Marcos não tem a mínima noção. Nenhuma. Nunca perguntou pela minha família. Quando disse que estávamos afastados e que preferia não falar sobre eles, ele simplesmente aceitou. Estava tão impressionado com a minha independência e com a minha determinação em fazer o meu próprio caminho. A voz de Vitória tornou-se amarga. Mal sabia ele que eu estava a viver em condições inferiores. Rebecca recostou-se na cadeira, a mente de advogada claramente a trabalhar a toda velocidade. Vitória, isto muda tudo. Com a tua ligação à Sterling Global, tens uma vantagem que o Marcos nem consegue imaginar. Eu sei. Vitória pousou as mãos sobre a barriga, sentindo um suave pontapé da filha. Mas tenho de ser inteligente. Se revelar quem sou demasiado cedo, ele vai tentar reconciliar-se. Vai afirmar que me ama e que quer resolver tudo, e será tudo mentira, motivada pela ganância. Então qual é o teu plano? Vitória ficou em silêncio por um momento, olhando para o porto onde os navios da Sterling Global movimentavam carga no valor de milhões de dólares todos os dias. Quero deixá-lo cavar a própria cova primeiro. Deixá-lo pedir o divórcio. Deixá-lo revelar exatamente o quanto pensa pouco de mim e da nossa filha. E então, quando ele estiver comprometido com o seu caminho e não houver volta atrás, eu mostro-lhe o que está realmente a perder. Rebecca sorriu sombriamente. Lembra-me de nunca me meter contigo. Há mais uma coisa que deve saber, continuou Vitória. Fiz alguma pesquisa sobre a empresa do Marcos quando namorávamos. A Sterling Global fornece, através de subsidiárias, contratos logísticos a dezenas de empresas de médio porte. O Marcos tem beneficiado do império empresarial da minha família durante anos sem o saber. Quanto da receita dele vem desses contratos com a Sterling? Estimo entre 30% e 40%, embora esteja filtrado por tantas empresas de fachada que ele nunca descobriria a ligação. O meu pai tem uma política de diversificar parcerias para evitar criar dependências. Mas se todos esses contratos desaparecessem de uma vez, a empresa dele colapsaria, completou Rebecca, como um castelo de cartas. Vitória levantou-se, sentindo-se mais no controle do que em qualquer momento desde que ouvirá a traição de Marcos naquela manhã. Mas quero ter a certeza absoluta da minha posição legal antes de tomar qualquer medida. Podes pesquisar o que me caberia num divórcio, tanto revelando como ocultando a minha identidade. Vou ter uma análise completa pronta até amanhã. Rebecca prometeu. Mas Vitória, tenho de perguntar. Tens a certeza de que queres declarar guerra ao Marcos? Pode haver formas mais fáceis de lidar com isto. Vitória pensou em Marcos a rir enquanto falava da filha deles como se fosse um fardo do qual mal podia esperar para se livrar. Ele fez a sua escolha quando decidiu que a nossa família era descartável. Agora vai ter de viver com as consequências. Ao conduzir para casa nessa noite, Vitória passou pela sede da Sterling Global sem parar. Mas pela primeira vez em 11 anos permitiu-se realmente olhar para o edifício onde passará todos os verões da infância, aprendendo com o pai sobre rotas de navegação e comércio internacional. O edifício crescerá desde a última vez que lá estivera, alcançando ainda mais alto no horizonte de Seattle. O pai continuará a expandir o império, provavelmente esperando que ela acabasse por regressar para o herdar. Agora, estava a regressar, mas não da forma que ninguém esperava. No semáforo, Vitória tirou o telemóvel e percorreu a lista de contactos até a um que não ligava há mais de uma década. O dedo pairou sobre o nome de Thomas Blackwood. Como conselheiro jurídico da família, Thomas seria a pessoa perfeita para ajudar a navegar no que estava para vir. Mas ainda não. Primeiro precisava de deixar Marcos mostrar-lhe exatamente quem ele era. E tinha a sensação de que não teria de esperar muito. Na manhã seguinte, Vitória acordou com o som do duche de Marcos. Por um momento quase se esqueceu das revelações do dia anterior. Teria sido tão fácil voltar à rotina, fingir que não ouvirá planear o seu abandono.
Mas então lembrou-se da risadinha de Amber, do desprezo casual de Marcos pela filha deles, e o aço voltou à sua coluna. Bom dia, querida, disse Marcos ao entrar no quarto, ajustando a gravata. Como te sentes? Parecias exausta quando chegaste à casa ontem. Vitória compôs no rosto o sorriso confiado que aperfeiçoara ao longo de 3 anos de casamento. Muito melhor. A médica disse que eram apenas contrações de estresse. Nada de que preocupar. Estresse? Marcos franziu o sobrolho, embora Vitória notasse que ele não perguntara o que poderia estar a causar esse estresse. Bem, tenta descansar hoje. Talvez faças umas compras para o quarto do bebê, ou algo relaxante. A sugestão era tão condescendente, tão perfeitamente alinhada com a visão que ele tinha dela. Uma simples dona de casa com preocupações simples, que Vitória quase se riu. Em vez disso, acenou obedientemente. Parece-me ótimo. Vais estar em casa para jantar? Provavelmente tarde outra vez. Grande apresentação esta semana. Marcos beijou-lhe a testa de forma mecânica. Vou comer qualquer coisa no escritório com a Amber. Vitória pensou nisso, mas manteve a expressão neutra. Claro, compreendo. Assim que Marcos saiu, Vitória moveu-se com determinação. Passará as primeiras horas da manhã a investigar online as suas opções legais, e as conclusões preliminares de Rebeca eram encorajadoras. Washington era um estado de comunhão de bens, o que significava que Vitória tinha direito a metade de tudo adquirido durante o casamento. Mas primeiro precisava de compreender exatamente o que tudo incluía. Vitória nunca prestara muita atenção aos negócios de Marcos durante o casamento. Confiava nele plenamente, acreditando que o sucesso vinha da inovação e do trabalho árduo. Agora percebia quão ingênua fora. O escritório de Marcos em casa estava normalmente fora de limites durante o horário de trabalho, mas Vitória tinha sua própria chave. Como a esposa perfeita, ocasionalmente precisava de ir buscar documentos importantes ou arrumar depois das longas noites de trabalho dele. Hoje, estava em missão de reconhecimento. O sistema de arquivo de Marcos era meticuloso, um traço que agora se virava contra ele. Vitória fotografou extratos financeiros, resumos de contratos e correspondência com clientes importantes. O que descobriu fez-lhe as mãos tremerem com algo que ia muito além das hormonas da gravidez. A Vitfield Technologies era muito mais precária do que Marcos alguma vez admitira. Apesar do sucesso público e do estilo de vida luxuoso que mantinham, a empresa estava fortemente endividada e dependente de um pequeno número de contratos principais. E 3 desses contratos, que representavam quase 40% da receita da empresa, eram com subsidiárias da Sterling Global Shipping. Vitória cruzou as datas dos contratos com a sua própria linha temporal. Marcos conseguirá o primeiro contrato da Sterling apenas 6 meses depois de começarem a namorar. O segundo, pouco depois do noivado, e o terceiro for assinado logo após o casamento. O pai apoiara o negócio de Marcos desde o início, sem nunca saber que estava a subsidiar o estilo de vida do homem que lhe roubara o coração da filha. A ironia era esmagadora. Harrison Sterling passará 11 anos a perguntar-se se a filha afastada estaria em dificuldades financeiras, sem nunca imaginar que ela vivia no luxo, em parte financiado pelos contratos da própria empresa dele. O telemóvel de Vitória vibrou com uma mensagem de Rebeca. Análise legal completa. Consegues encontrar-me para almoçar? 1 hora depois, Vitória estava sentada em frente a Rebeca num restaurante elegante do centro, a brincar com a salada enquanto a amiga lhe expunha as opções. A boa notícia é que as leis de comunhão de bens do estado de Washington são muito favoráveis, explicou Rebeca. Tens direito a metade de tudo, incluindo a valorização do negócio durante o casamento. Com base nas declarações financeiras do Marcos, isso pode ser substancial. E a má notícia? O Marcos é suficientemente esperto para se proteger. Tem vindo a documentar o teu papel como esposa não contribuinte, sem rendimentos, sem envolvimento no negócio, apenas gestão da casa. Os advogados dele vão argumentar que mereces um apoio mínimo. Haha! Vitória quase sorriu. E se eu não fosse exatamente uma esposa não contribuinte? Rebeca ergueu uma sobrancelha. O que queres dizer? E se eu conseguisse provar que as minhas ligações familiares foram diretamente responsáveis por uma parte significativa do sucesso empresarial dele? Isso mudaria tudo.
Mas terias de revelar a tua identidade para usar essa influência. Eu sei. Vitória recostou-se na cadeira, sentindo a filha dar um pontapé suave como se respondesse à tensão. Ainda não estou pronta para isso. Quero ver até onde o Marcos vai primeiro. Vitória, tenho de perguntar. Já consideraste a possibilidade de que o Marcos possa realmente amar-te? Talvez o caso seja apenas uma crise de meia-idade, e ele não esteja a pensar claramente. Vitória tirou o telemóvel e mostrou a Rebeca a gravação que fizera no dia anterior. A expressão da amiga tornou-se sombria ao ouvir os cálculos frios de Marcos sobre como minimizar a pensão de alimentos e evitar qualquer responsabilidade significativa de custódia. Esquece, disse Rebeca em voz baixa. Ele fez a sua escolha. Nessa tarde, Vitória implementou a primeira fase do seu plano. Ligou para o escritório de Marcos, sabendo que ele estaria em reuniões, e deixou uma mensagem com o assistente dele. Jennifer, por favor, diga ao Sr. Whitfield que me sinto muito melhor e que adoraria ir ao jantar da empresa nesta sexta-feira. Eu sei como estes eventos são importantes para suas relações de negócio. Vitória tinha comparecido a dezenas de eventos da Whitfield Technologies ao longo dos anos, desempenhando o papel da esposa perfeita e solidária. Sorrira e conversara cordialmente com clientes enquanto Marcos fazia contactos e fechava contratos. Fora a esposa corporativa ideal, bonita e encantadora, mas nunca ameaçadora ou competitiva. Desta vez seria diferente. Desta vez, Vitória Sterling ia à guerra, e Marcos Whitfield não fazia ideia do que estava para acontecer. A independência financeira que ela sempre possuíra estava prestes a tornar-se a arma que o destruiria. A noite de sexta-feira chegou com uma chuva fora de época que transformava as janelas do salão de festas do Grand Hyatt em arte abstrata, enquanto as gotas deslizavam até ao fundo. Vitória estava diante do espelho do quarto, ajustando o vestido azul escuro de maternidade que realçava o seu brilho de grávida, mantendo ao mesmo tempo uma aura de sofisticação. Grávida de 32 semanas, já não podia esconder a sua condição, mas aprenderá a usá-la tanto como escudo quanto como arma. Essa noite, seria a esposa grávida e devotada, irradiando contentamento doméstico, enquanto secretamente documentava cada detalhe da traição de Marcos. Estás linda, disse Marcos, surgindo atrás dela no espelho. O reflexo mostrava um homem que ainda se considerava encantador, ajustando o laço da gravata com a confiança ensaiada. Obrigada! Vitória sorriu, a expressão que aperfeiçoara ao longo dos anos de casamento. Estou entusiasmada por conhecer os novos membros da equipa com quem tens trabalhado tão de perto. A mão de Marcos estacou por um instante na gravata. Novos membros da equipa? A tua assistente mencionou que tens passado muitas horas com alguns dos funcionários mais jovens. Adoraria pôr rostos nos nomes. Era um comentário perfeitamente inocente, o tipo de interesse solidário que qualquer esposa poderia demonstrar. Mas Vitória observou com atenção o reflexo de Marcos, notando a ligeira tensão que lhe surgiu nos olhos. Ah, bem, sabes como é, a treinar novas pessoas, a garantir que todos estão a par. Marcos afastou-se do espelho, verificando o relógio. Devemos ir andando, não queremos chegar atrasados. A viagem até ao hotel foi preenchida com uma conversa confortável, sobre o bebê, os planos para o jantar da semana seguinte e a próxima viagem de negócios de Marcos a Portland. Vitória respondeu de forma apropriada, enquanto mentalmente se preparava para o que estava prestes a testemunhar. Comprará uma nova mala especificamente para aquela noite. Uma com um dispositivo de gravação discreto embutido no forro. Acontecesse o que acontecesse naquele jantar, teria documentação. O salão já estava cheio quando chegaram, repleto do tipo de profissionais bem-sucedidos que tornavam possível a Whitfield Technologies. Vitória reconheceu a maioria dos rostos de eventos anteriores, embora houvesse vários novos desde a recente expansão da empresa. Marcos! Um homem mais velho e distinto aproximou-se, mão estendida. E a encantadora Vitória, como se sente, minha querida? Maravilhosamente, Sr. Patterson. Vitória aceitou o beijo na face. O bebê chega em apenas 8 semanas. Que emoção! E que sorte o Marcos poder em breve concentrar-se na família. Imagino que estejam ambos ansiosos por algum tempo tranquilos juntos. Vitória sentiu Marcos enrijecer ao seu lado. Na verdade, estamos mais ocupados do que nunca, respondeu rapidamente. Grandes contratos a chegar,
novas parcerias a desenvolver. Sabe como é? Claro, claro. O sorriso de Patterson vacilou ligeiramente. Bem, a família também é importante. Enquanto Patterson se afastava, Vitória guardou a interação na memória. Marcos estava claramente desconfortável com qualquer sugestão de que pudesse priorizar a família em detrimento das oportunidades de negócio. Vitória, querida. Vitória virou-se e deu de caras com Sandra Whitfield, a mãe de Marcos, que voara de São Francisco para o evento. Sandra era tudo o que Vitória tentará ser: perfeitamente arranjada, socialmente habilidosa e totalmente devotada ao sucesso do filho. Sandra, que surpresa maravilhosa! Vitória aceitou o abraço entusiasmado da sogra. Eu não perderia isto por nada. O Marcos disse-me que os negócios estão a correr lindamente. Sandra baixou a voz, conspiratória. Também mencionou que tens tido alguns problemas de saúde. Vitória apanhou Marcos a lançar um olhar de aviso à mãe. Apenas questões normais da gravidez, nada de grave. Bem, tens de cuidar de ti. O Marcos precisa de ti saudável e feliz. O sorriso de Sandra era caloroso, mas escondia uma subtileza que Vitória nunca antes notara. Um homem de sucesso precisa de uma vida familiar estável. As palavras pareceram carregadas de significado. Vitória começava apenas a entender. Marcos estaria a preparar a família para o divórcio, pintando-a como instável ou problemática. Claro, respondeu Vitória com suavidade. A felicidade do Marcos é a minha prioridade. À medida que a noite avançava, Vitória encontrou-se a estudar a dinâmica à sua volta com novos olhos. Já tinha estado em dezenas daqueles eventos, mas nunca observara de facto como Marcos interagia com as suas funcionárias. E então viu a Amber. Agora sabia que o apelido dela era Collins, não Tim. Estava junto ao bar, num vestido de coquetel preto que pouco deixava a imaginação. Era ainda mais jovem do que Vitória imaginara. Provavelmente não mais de 24 anos, com uma confiança agressiva de quem acredita ser mais esperta do que todos os outros. Quem é a loura junto ao bar? Perguntou Vitória casualmente. Marcos seguiu seu olhar e Vitória viu-lhe a mandíbula contrair-se quase imperceptivelmente. Amber Collins. Nova coordenadora de marketing. Muito talentosa. É bastante jovem. Perspectivas frescas são valiosas no marketing, respondeu Marcos, o tom neutro, mas a linguagem corporal repentinamente defensiva. Vitória registrou cada detalhe. Enquanto observava Marcos movimentar-se pela sala, notou como ele era cuidadoso em nunca passar demasiado tempo perto de Amber. Mas apanhou os olhares significativos, os toques subtis quando se cruzavam, o modo como o rosto de Amber se iluminava sempre que Marcos estava por perto. O abuso narcisista não se limitava a Vitória. Ela percebeu que Marcos estava a jogar com as duas mulheres, fazendo cada uma sentir-se especial enquanto, acima de tudo, protegia os próprios interesses. O jantar foi anunciado e Vitória encontrou-se sentada na mesa principal, entre Marcos e o sócio dele, David Shen, que agora percebia só podia estar relacionado com Amber. A ironia dessa ligação familiar não lhe passou despercebida. David, disse Vitória calorosamente, acho que nunca conheci a tua irmã antes de hoje à noite. David franziu o sobrolho. A minha irmã? Eu não tenho nenhuma irmã aqui esta noite. Ah, desculpa. Pensei que a Amber Collins pudesse ser tua parente. Amber? Não. Sem relação. Por que pensaste isso? Vitória guardou mais uma informação. Amber tinha mentido sobre o apelido, provavelmente para evitar complicações nas relações de trabalho. À medida que a noite avançava, Vitória pediu licença para ir à casa de banho, cronometrando a saída para coincidir com a de Amber. O salão feminino estava vazio, apenas as duas. A oportunidade perfeita para reconhecimento. Com licença, disse Vitória, enquanto Amber retocava o batom. Tu és a Amber, certo? Eu sou a Vitória Whitfield. A mão de Amber parou no batom. Oh, senhora Whitfield, é um prazer conhecê-la. Por favor, chama-me Vitória. O Marcos mencionou o quão valiosa tem sido para a equipa. Ele tem sido muito apoiador no desenvolvimento da minha carreira, respondeu Amber cuidadosamente. Vitória estudou o reflexo da jovem no espelho. Que maravilhoso! O Marcos é um ótimo mentor. Aposto que o teu namorado aprecia a tua dedicação ao trabalho. Não estou com ninguém neste momento, disse Amber,
a voz com uma ligeira ponta. Estou focada na carreira. Quão sensato! Relações podem ser tão complicadas, especialmente no local de trabalho. Vitória aplicou o próprio batom com mãos firmes. Mas suponho que, quando se encontra a pessoa certa, as complicações já não importam. Os olhos de Amber encontraram os de Vitória no espelho e, por um instante, Vitória viu algo parecido com culpa brilhar no rosto da jovem. Sim, bem, tenho de voltar ao jantar, disse Amber rapidamente. Claro. Foi um prazer conhecer-te. Vitória regressou à mesa com determinação renovada. Tinha confirmado as suas suspeitas sobre Amber, registrado o desconforto de Marcos em conversas focadas na família e reunido material suficiente para começar a construir o seu caso. À medida que a noite terminava, Vitória jogou a sua última carta. Marcos, querido, disse, enquanto se preparavam para sair, seria possível visitar o teu escritório na próxima semana? Adorava ver as novas renovações. E a doutora Mitchell sugeriu que eu saísse mais de casa. O sorriso de Marcos vacilou por um instante. A próxima semana pode não ser ideal. Estamos no meio de negociações sensíveis. Claro, não gostaria de atrapalhar. Vitória apertou-lhe o braço afetuosamente. Talvez quando as coisas acalmarem. Mas Vitória não tinha qualquer intenção de esperar pelas coisas acalmarem. A reação de Marcos dizia-lhe tudo o que precisava de saber sobre o que se passava naquele escritório durante as longas horas em que afirmava estar a trabalhar. Durante a viagem de regresso em silêncio confortável, Vitória reviu mentalmente a recolha de informações da noite. Agora tinha o suficiente para começar a fase 2 do seu plano. Estava na hora de contactar Thomas Blackwood. Vitória esperou até Marcos partir para a viagem de negócios a Portland antes de fazer a chamada que mudaria tudo. Grávida de 34 semanas, movia-se mais devagar do que antes. Mas a mente estava afiada e focada quando se instalou na cadeira do escritório caseiro de Marcos. O número da linha direta de Thomas Blackwood não mudará em 11 anos. Blackwood a falar. Olá, Thomas. É a Vitória Sterling. O silêncio prolongou-se tanto que Vitória pensou que a chamada tinha caído. Vitória. A voz de Thomas era cuidadosa, controlada. Meu Deus, menina, onde estiveste? Os teus pais têm andado. Eu sei. Vitória interrompeu suavemente. Preciso da tua ajuda. Mas esta conversa tem de permanecer confidencial até eu decidir como proceder. Claro. Estás em apuros? Vitória quase se riu da pergunta. Pode-se dizer que sim. Estou casada há 3 anos e prestes a envolver-me num divórcio que suspeito será muito complicado. Nova pausa. Percebo. E o teu marido não sabe quem és? Não faz ideia. Pensa que casou com uma curadora de museu sem ligações familiares e sem dinheiro. Vitória respirou fundo. Thomas. A empresa dele tem recebido contratos da Sterling Global há anos. Construiu parte do sucesso com base no império da minha família. Sem o saber. O inspirar audível de Thomas ecoou na linha. Vitória. O que exatamente queres que eu faça? Preciso que analises os contratos atuais da Sterling Global com a Whitfield Technologies. Quero saber exatamente quanto rendimento lhes fornecemos e quão rapidamente esses contratos poderiam ser redirecionados, se necessário. Isto é sobre mais do que um acordo de divórcio, não é? Vitória pensou no plano de Marcos para abandonar a filha, na crueldade casual, na suposição de que ela era demasiado fraca e ingênua para lutar. O meu marido planeia deixar-me a mim e a nossa filha por nascer com um mínimo de apoio, porque acha que não tenho influência. Tem tido um caso há meses e fala da nossa filha como se fosse um fardo do qual mal pode esperar para se livrar. A voz de Vitória endureceu. Quero que ele perceba exatamente o que está a deitar fora antes de tomar a decisão final. Compreendo. O tom de Thomas mudará para o modo protetor que Vitória se lembrava da infância. Dá-me 48 horas para compilar a análise financeira. Mas, Vitória, acho que também devias considerar falar com os teus pais. Eles têm muitas saudades tuas. Vitória olhou pela janela para o horizonte de Seattle, sabendo que, algures naqueles edifícios, o pai provavelmente revia relatórios trimestrais enquanto a mãe organizava mais uma gala de beneficência. Ainda não, disse baixinho. Preciso de lidar com isto à minha maneira primeiro. Mas, Thomas, se as coisas escalarem, estarias disposto a representar-me? Menina, tenho esperado por esta chamada há 11 anos.
Claro que te represento. Depois de desligar, Vitória sentiu-se simultaneamente energizada e aterrorizada. Puseram em movimento engrenagens que não poderiam ser paradas. Cruzaram uma linha que evitara por mais de uma década. O telefone tocou, interrompendo-lhe os pensamentos. O nome de Marcos apareceu no ecrã. Olá, querida. Atendeu com uma voz calorosa, despreocupada. Olá, linda, só queria saber de ti. Como te sentes? Bem. Cansada, mas bem. E Portland? Ocupado. Muitas reuniões. Contratos potenciais. Talvez precise de prolongar a viagem mais um dia. Vitória fechou os olhos, sabendo sem qualquer dúvida que Amber estava com ele. Claro, os negócios vêm primeiro. És incrível, sabes disso? Tão compreensiva. Sou um homem de sorte por te ter. As palavras que deveriam aquecer-lhe o coração agora soavam como ácido. Eu é que tenho sorte, Marcos. Deste-me tudo o que sempre quis. Depois de desligarem, Vitória ficou sentada no silêncio do escritório, rodeada por provas do sucesso de Marcos. Um sucesso construído em parte sobre a fundação da família dela, embora ele nunca se tivesse importado o suficiente para descobrir essa ligação. O portátil apitou com um e-mail de Rebeca. Podes encontrar-me para almoçar amanhã? Tenho novidades sobre a tua situação que precisamos discutir pessoalmente. Vitória respondeu afirmativamente e voltou a concentrar-se na tarefa que lhe ocupava os pensamentos desde o jantar da empresa. Precisava de entender exatamente quanto valia Marcos, e, mais importante, o que ele achava que poderia esconder dela num divórcio. Os documentos financeiros no escritório pintavam um retrato de um homem a viver acima das suas possibilidades para manter uma imagem de sucesso. Os carros de luxo, a casa cara, as cotas do clube de campo. Tudo financiado através de um intrincado sistema de empréstimos empresariais e linhas de crédito. Marcos Whitfield estava essencialmente falido sem o rendimento da empresa, e esse rendimento era mais dependente da Sterling Global do que ele imaginava. O telemóvel de Vitória vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Senhora Whitfield, aqui é a Jennifer, do escritório do seu marido. Queria avisá-la de que o Sr. Whitfield pediu para reservar um segundo quarto de hotel para a viagem a Portland. Achei que devia saber, caso houvesse alguma confusão com a faturação. Vitória fixou a mensagem, compreendendo o seu significado. Jennifer Walsh trabalhava para Marcos há anos. Provavelmente viram mentir a Vitória inúmeras vezes. Aquela era a forma dela de fornecer provas sem trair diretamente o patrão. Mulheres a apoiar mulheres, pensou Vitória com amargura, mesmo no meio de uma guerra. Fez uma captura de ecrã da mensagem e encaminhou-a para Rebeca com uma nota. Mais munições. 24 horas depois, Vitória estava sentada em frente a Rebeca no restaurante habitual, sentindo o peso da filha crescer dentro de si e a magnitude das decisões que tinha pela frente. O Thomas ligou-me esta manhã, disse Rebeca sem rodeios. Ele descreveu a situação com a Sterling Global. Tens noção do que tens em mãos? Uma arma nuclear disfarçada de processo de divórcio. É uma forma de dizer. Rebeca deslizou uma pasta pela mesa. Estes são os resultados preliminares do Thomas. A Sterling Global fornece a Whitfield Technologies contratos no valor aproximado de 15 milhões de dólares anuais. As sobrancelhas de Vitória ergueram-se. Isso é mais alto do que eu tinha estimado. Fica melhor. A empresa do Marcos está tão alavancada que perder esses contratos levaria a uma falência imediata. Ele passaria de valer vários milhões para ficar pessoalmente responsável por dívidas que não pode cobrir. E o meu acordo de divórcio, se a ligação a Sterling for revelada, podes alegar que as tuas ligações familiares foram instrumentais na construção do negócio. Terias direito a muito mais do que metade de tudo. Vitória ficou em silêncio por um momento, processando as implicações. E quanto à custódia da Charlotte? Um pai falido, com um histórico de adultério, que planeava abandonar a filha. Não terias dificuldade em obter a custódia total, com direitos mínimos de visita. E se eu não revelar a ligação a Sterling? A expressão de Rebeca tornou-se séria. Então vais enfrentar uma luta muito mais difícil. O Marcos tem vindo a documentar o teu papel como esposa dependente. Os advogados dele vão argumentar por uma pensão mínima e custódia partilhada, alegando que ele pode proporcionar maior estabilidade financeira à criança.
Vitória sentiu a filha dar um pontapé, como se respondesse à conversa sobre o futuro. Quanto tempo tenho para decidir? O Thomas estima que o Marcos vai pedir o divórcio nas próximas 2 semanas, provavelmente assim que regressar de Portland e confirmar que o caso dele é sustentável. 2 semanas. Vitória recostou-se na cadeira, sentindo o peso da decisão à frente. Vitória, tenho de perguntar. O que queres que seja o desfecho? Vingança? Segurança financeira? Ou queres tentar salvar o teu casamento? Vitória pensou na gargalhada de Marcos enquanto descrevia a filha como um fardo. Quero justiça, Rebeca. Quero que ele entenda exatamente o que está a escolher deitar fora. E quero que a minha filha cresça sabendo que é valorizada e protegida. Então vamos à guerra. Vitória acenou lentamente. Vamos à guerra. Mas nos meus termos e no meu tempo. Naquela tarde, ao conduzir para casa, Vitória voltou a passar pela sede da Sterling Global. Desta vez entrou na garagem de visitantes e ficou sentada, a olhar para o edifício que representava tudo que deixará para trás há 11 anos. O telefone tocou. O nome de Thomas Blackwood apareceu no ecrã. Thomas. Vitória. Tenho pensado na nossa conversa. Acredito mesmo que deves falar com os teus pais antes que a situação escale ainda mais. Eles merecem saber da neta. Vitória pousou a mão sobre a barriga, sentindo o ritmo firme dos pontapés. A forma como a filha comunicava consigo. Tens razão, disse em voz baixa. Está na hora de voltar a casa. A mansão da família Sterling não mudará em 11 anos. Vitória estava sentada no carro alugado, do lado de fora dos portões de ferro forjado, grávida de 35 semanas e aterrorizada de uma forma que não sentia desde que fugira de casa aos 18 anos. Através dos portões, podia ver o caminho circular, a fonte que a mãe importara de Itália, o roseiral onde brincara em criança. Tudo parecia exatamente igual, como se a casa tivesse ficado congelada no tempo à espera do seu regresso. Thomas organizara o encontro com cuidado. Harrison e Margaret Sterling acreditavam que iam receber um potencial parceiro de negócios que exigia discrição. Não tinham ideia de que a filha afastada estava prestes a atravessar a porta da frente. Vitória verificou o reflexo no retrovisor, alisando o cabelo e ajustando o elegante vestido de maternidade que escolhera para o momento. Parecia bem-sucedida, confiante e inegavelmente grávida. O que acontecesse na hora seguinte definiria o tom para tudo que viria depois. Os portões abriram-se automaticamente quando se aproximou, reconhecendo o código de acesso que Thomas fornecera. Vitória conduziu devagar pela entrada familiar, passando pelos jardins meticulosamente cuidados em direção à casa que moldara toda a sua infância. Margaret Sterling atendeu a porta pessoalmente, algo incomum, já que o pessoal da casa normalmente recebia as visitas. Mas Thomas pedirá privacidade para aquela reunião. Vitória observou o rosto da mãe transformar-se, da curiosidade educada ao choque, e daí para uma alegria esmagadora, no espaço de um só instante. Vitória. A voz de Margaret era quase um sussurro. Olá, mãe. Margaret desatou a chorar, estendendo as mãos trêmulas. Oh, minha menina querida, oh, meu bebê. Puxou Vitória para um abraço feroz, cuidadosa com a gravidez. Estás aqui, estás mesmo aqui. Onde está ela? O que é toda esta comoção? A voz de Harrison Sterling ecoou pelo corredor, acompanhada dos passos. Apareceu à entrada ainda a falar. O Thomas disse que a reunião era urgente, mas interrompeu a frase ao ver Vitória. Harrison Sterling tinha 67 anos, um homem que construíra um império global com inteligência, determinação e um controle emocional implacável. Vitória já ouvira negociar contratos de 1.000 milhões sem pestanejar, lidar com crises com calma autoritária e conquistar respeito de líderes mundiais. Nunca ouvira chorar. Pai, disse simplesmente. Harrison atravessou a sala em 3 passadas rápidas e envolveu a esposa e a filha nos braços. Por um momento, ficaram parados no elegante átrio como uma fotografia de família. 11 anos de separação dissolvidos naquele único instante de reencontro. Estás grávida, disse Margaret finalmente, afastando-se para estudar o rosto da filha. De quantas semanas? 35, é uma menina. Uma neta. Disse Harrison, a maravilha na voz. Margaret, vamos ter uma neta. Margaret voltou a chorar,
estendendo as mãos trêmulas para tocar a barriga de Vitória com delicadeza. O pai: estás casada? Estou. A voz de Vitória trouxe pela primeira vez a complexidade que a tinha levado de volta a casa. É precisamente por isso que estou aqui. Preciso da vossa ajuda. Foram para o escritório de Harrison, o mesmo onde Vitória passará incontáveis horas em criança, a aprender sobre rotas de navegação e comércio internacional enquanto o pai trabalhava. A enorme secretária ainda dominava o espaço, coberta de papéis e relatórios que representavam a operação diária de um império global. Conta-nos tudo, disse Harrison, acomodando-se na cadeira, enquanto Margarete segurava nas mãos da filha. Vitória contou-lhe sobre Marcos, sobre o casamento, sobre a total ignorância dele em relação à sua verdadeira identidade. Explicou o negócio dele, o sucesso e a atual traição, com precisão cuidadosa. Quando terminou, a sala ficou em silêncio, interrompido apenas pelo tic-tac do relógio antigo sobre a lareira. Ele não sabe, disse Harrison finalmente. 3 anos de casamento e nunca perguntou pela tua família. Harrison voltou-se para a filha, e Vitória viu-lhe no olhar a mesma expressão que sempre explicará o sucesso nos negócios. O olhar de um homem que decidirá ir à guerra. Vitória, o que estás a descrever não é apenas um divórcio. É um desmantelamento completo da vida e da empresa dele. Eu sei. Estás preparada para essas consequências? Vitória pensou em Marcos a rir enquanto falava da filha como se fosse um fardo, em Ember a rir no corredor, na crueldade casual dos planos dele. Ele fez a sua escolha quando decidiu que a nossa família era descartável. Eu só estou a garantir que entende o custo total dessa escolha. Margarete apertou-lhe as mãos. E a nossa neta? Que tipo de pai ele será depois disto? Com base nas conversas que teve com a namorada, planeia ser um pai ausente de qualquer forma. Pelo menos assim, a Charlotte crescerá a saber que é valorizada e protegida. Harrison voltou à secretária e retirou uma pasta de couro. O Thomas informou-me sobre a análise preliminar dos contratos. A Whitfield Technologies depende mais da Sterling Global do que tu própria imaginas. Sem os nossos contratos, a empresa dele torna-se inútil de um dia para o outro. Em quanto tempo poderias redirecionar esses contratos? 2 semanas, talvez menos, se fizer algumas chamadas. O sorriso de Harrison foi cortante. Relações empresariais mudam, Vitória. As empresas que não mantêm parcerias adequadas às vezes descobrem que ficam sem parceiros. Vitória sentiu um arrepio que nada tinha a ver com a gravidez. E quanto às implicações legais? O Marcos poderia alegar que usei as minhas ligações familiares para o sabotar? Ele teria de provar que tiveste acesso a informações confidenciais da Sterling Global e que as usaste de forma maliciosa, disse Margarete. Mas tu és simplesmente uma membro da família Sterling que pediu ajuda numa crise pessoal. Empresas familiares ajudam membros da família. Isso não é ilegal. Além disso, acrescentou Harrison, o Marcos teria de admitir que nunca se deu ao trabalho de aprender o apelido de solteira da própria esposa para fazer esse argumento. Passaram as 2 horas seguintes a planear a estratégia. Harrison aceleraria o processo de revisão dos contratos, procurando justificações para redirecionar negócios da Sterling Global para longe da Whitfield Technologies. Margarete pesquisaria a lei de custódia de menores, garantindo que compreendiam os direitos de Vitória como mãe. Thomas coordenaria os aspectos legais, preparando-se para uma batalha que iria muito além de um simples divórcio. Ao preparar-se para sair, Margarete acompanhou-a até ao carro. Tenho de te perguntar, disse a mãe em voz baixa, tens a certeza de que este é o único caminho? Não poderias tentar salvar o teu casamento revelando quem és? Vitória considerou a questão com seriedade. Mãe, se eu dissesse ao Marcos quem eu era amanhã, ele provavelmente cancelaria imediatamente os planos de divórcio. A voz de Vitória estava firme. Diria que me ama e que quer resolver as coisas. Mas isso seria errado. Não seria real. Estaria a escolher a fortuna dos Sterling, não a mim. E que tipo de fundação seria essa para criar a Charlotte? Vitória abanou a cabeça. Preciso de saber que o homem que vai criar a minha filha valoriza por quem ela é, não pelo que ela pode dar-lhe. Margarete acenou lentamente. O teu pai vai adorar isto. Sabes que ele sempre disse que quem subestima os outros merece as consequências que seguem. E eu, o sorriso de Margarete tornou-se feroz.
Sou uma mãe prestes a conhecer a neta. Faço o que for preciso para proteger-vos as duas. Ao sair da mansão dos Sterling, Vitória sentiu uma sensação de completude que não experimentava há 11 anos. Já não estava a fugir da família nem a esconder a sua identidade. Era Vitória Sterling Whitfield, e estava prestes a mostrar a Marcos exatamente o que isso significava. O telemóvel vibrou com uma mensagem de Marcos. Amanhã volto para casa. Tenho saudades. Mal posso esperar para te ver. Vitória sorriu ao escrever a resposta. Também mal posso esperar para te ver. Temos tanto para conversar. A bolsa de águas rebentou às 3h17 da madrugada de uma terça-feira, 4 semanas antes da data prevista. Vitória acordou com a sensação familiar de cólicas, mas desta vez acompanhada de uma umidade quente que não deixava dúvidas sobre o que estava a acontecer. Marcos! Disse, abanando o ombro do marido. Marcos, acorda, está na hora. Ele gemeu e virou-se para o outro lado. Hora de quê? Do bebê. A minha bolsa rebentou. Marcos endireitou-se de repente, subitamente alerta. Tens a certeza? É demasiado cedo. Diz isso à tua filha. Vitória já se movia cuidadosamente em direção à casa de banho, sentindo a primeira contração verdadeira agarrar-lhe o corpo. Precisamos de ir para o hospital. A hora seguinte passou num turbilhão de caos controlado. Marcos atirava a roupa para dentro de uma mala enquanto Vitória cronometrava as contrações, que vinham mais rápidas e intensas do que esperado. Quando chegaram ao Seattle General, Vitória já estava em pleno trabalho de parto. De quanto em quanto tempo são as contrações? Perguntou a doutora Sarah Mitchell, enquanto Vitória era levada para a sala de partos. 3 minutos, arfou Vitória. E começaram logo muito fortes. Normalmente isso acontece em segundos filhos, disse a médica, depois hesitou. Espera, este é o teu primeiro? Sim. Bem, a tua filha está ansiosa por conhecer-te. Vamos pôr-te confortável e ver como estás. O exame revelou que Vitória já tinha 7 centímetros de dilatação, a progredir muito mais depressa do que todos esperavam. Marcos andava de um lado para o outro, sempre a verificar o telemóvel, apesar da hora precoce. Quem é que pode estar a ligar-te às 4 da manhã? Perguntou Vitória, entre contrações. O serviço de segurança. Mandaram um alerta sobre atividade de rede invulgar. Olhou para o telemóvel com expressão distraída. Provavelmente nada, mas devia verificar. Marcos, estou a ter o nosso bebê. A rede não pode esperar umas horas. Tens toda a razão. Marcos colocou o telemóvel em silêncio e pegou na mão dela. Estou aqui. Completamente focado em ti. A promessa durou exatamente 23 minutos. Vitória estava no meio de uma contração particularmente intensa quando o telemóvel de Marcos acendeu com uma chamada. Ela viu olhar para o ecrã, perceber algo que lhe fez a mandíbula contrair-se e afastar-se da cama. Tenho de atender, sussurrou. É urgente. Marcos, por favor. Mas ele já estava a sair para o corredor, o telefone colado ao ouvido. Vitória ouviu fragmentos da conversa através da porta. Quanto da perda conseguimos conter? E os contratos de Portland? Uma enfermeira surgiu ao lado de Vitória, oferecendo o apoio que Marcos deveria estar a dar. Os primeiros bebés assustam os pais, às vezes, disse com bondade. Ele já volta. Mas Marcos não voltou. Nem quando Vitória chegou à dilatação total. Nem quando começou a fazer força. Nem quando Charlotte Elizabeth Whitfield nasceu às 6 horas da manhã, com 2,5 kg, a gritar com um volume impressionante. É perfeita, anunciou a doutora Mitchell, colocando o bebê sobre o peito de Vitória. Pequena, mas saudável. Parece que não podia esperar para conhecer a mamã. Vitória olhou para o rosto da filha, esmagada por um amor tão feroz que lhe tirou o fôlego. Charlotte tinha o cabelo escuro do pai, mas os olhos azuis de Vitória, e agarrou o dedo da mãe com uma força surpreendente. Onde está o papá? Perguntou a enfermeira, olhando em volta. Marcos aproximou-se com cautela, aceitando o bebê com braços desajeitados. Charlotte começou logo a choramingar, sentindo a tensão dele. Ela não gosta de mim. Marcos parecia em pânico. Ela ainda não te conhece. Vitória respondeu. Os bebés precisam de tempo para criar laços com os pais.
especialmente quando os pais priorizam chamadas de negócios em vez do nascimento deles, acrescentou em silêncio. O telemóvel de Marcos voltou a vibrar. Ele olhou para o ecrã, a mandíbula de novo contraída. O que foi agora? Perguntou Vitória. Nada que não possa esperar. Respondeu depressa, mas não guardou o telemóvel. Nos 2 dias seguintes no hospital, o padrão manteve-se. Marcos aparecia durante as horas de visita, segurava Charlotte alguns minutos por obrigação e depois encontrava desculpas para sair a tratar de assuntos urgentes. Passava mais tempo em chamadas de conferência do que a conhecer a filha recém-nascida. Está tudo bem com o Sr. Whitfield? Perguntou a doutora Mitchell durante o exame de alta de Vitória. Parece muito estressado. Problemas de negócios. Explicou Vitória. Está a lidar com contratos perdidos. Percebo. Bem, assegure-se de que ele entende isto. Estas primeiras semanas são cruciais para o vínculo. Os bebés precisam de ambos os pais presentes e envolvidos. Vitória quase se riu da ironia. Marcos estava prestes a tornar-se o pai mais ausente imaginável, e ainda nem se dava conta. Ao prepararem-se para sair do hospital, Marcos finalmente explicou a fonte da sua distração. Não quis preocupar-te durante o parto, disse, tentando prender a cadeirinha de Charlotte com dedos desajeitados. Mas perdemos 3 grandes contratos no fim de semana. Empresas que trabalhavam conosco há anos cancelaram subitamente os acordos. Vitória sentiu um arrepio de antecipação. O cronograma do pai estava a acelerar. Isso é terrível. Sabes por quê? Reestruturação corporativa, disseram. Cortes de orçamento, novas parcerias. Aquela linguagem habitual. A voz de Marcos era grave. Mas perder os 3 de uma vez parece coordenado. O que significa para a empresa? Marcos ficou em silêncio por um longo momento. Significa que estamos com problemas. Problemas sérios. Esses contratos representavam cerca de 40% da nossa receita. Vitória fez sons apropriados de simpatia enquanto, por dentro, se maravilhava com a precisão da estratégia do pai. Harrison Sterling conseguirá eliminar a renda da Sterling Global sem revelar a ligação, fazendo parecer uma série de decisões infelizes de negócios. O que vais fazer? Perguntou ela. Lutar. Procurar novos contratos, cortar despesas, fazer o que for preciso para manter a empresa viva. Marcos olhou para Charlotte, a dormir no banco de bebê, e Vitória viu um frio brilho cruzar-lhe a expressão. Isto não podia ter acontecido em pior altura. A implicação era clara. A chegada de Charlotte era mais um peso que Marcos não podia suportar, não uma bênção a celebrar. No caminho de regresso à casa, Vitória tomou uma decisão. Tinha dado a Marcos todas as oportunidades de se provar como marido e pai. Em vez disso, ele mostrará-lhe exatamente quem era. Um homem que via a família como ativos a gerir ou passivos a minimizar. Estava na hora da fase 2 do seu plano. Nessa noite. Enquanto Marcos trabalhava até tarde no escritório a tentar salvar o seu negócio em colapso, Vitória ligou a Thomas Blackwood. Como está a nossa neta? Perguntou Thomas, calorosamente. Perfeita. E o Marcos acabou de confirmar tudo o que suspeitávamos sobre as prioridades dele. Ele faltou ao nascimento. Saiu durante o parto para atender chamadas de negócios. Passou mais tempo ao telefone do que a criar laços com a Charlotte. Vitória olhou para a filha adormecida. Thomas, estou pronta para escalar. Tens a certeza? Uma vez que iniciemos medidas ativas, não há volta atrás. Vitória pensou na expressão de Marcos quando olhara para Charlotte, no cálculo que vira nos olhos dele. Tenho a certeza. A minha filha merece melhor do que um pai que a vê como um fardo. Então vamos dar ao Marcos Whitfield exatamente o que ele está a pedir. 2 semanas após o nascimento de Charlotte, Vitória já se adaptara ao ritmo exaustivo da maternidade. Amamentava de 3 em 3 horas, sobrevivia com sono fragmentado e navegava pela profunda transformação de ser responsável por uma nova vida. Marcos, entretanto, mergulhara na tentativa desesperada de salvar o negócio. Saía cedo, regressava tarde e passava o tempo em casa em chamadas de conferência ou enterrado em projeções financeiras. Quando interagia com Charlotte, era com a obrigação fria de quem marca itens numa lista, e não com a alegria de um pai a criar laços com a filha. Ela tem sorte em ter-te, dissera nessa manhã, ao vê-la amamentar antes do amanhecer.
Eu não sou bom com bebés de qualquer maneira. Era o tipo de comentário que revelava tudo sobre a mentalidade de Marcos. A paternidade não era algo a aprender ou crescer para assumir. Era um talento natural. Ou se tinha, ou não. E, como ele acreditava não ter, estava absolvido da responsabilidade. Vitória acompanhava atentamente as tentativas cada vez mais desesperadas de Marcos para substituir os contratos perdidos da Sterling Global. Ele aceitava reuniões com empresas que antes considerara abaixo dos seus padrões, perseguia parcerias internacionais que exigiam viagens extensas e até considerará contrair dívidas que colocariam a empresa em risco extremo. O que Marcos não sabia era que Harrison Sterling tinha contactado discretamente vários desses potenciais novos parceiros, sugerindo com cautela que a Whitfield Technologies talvez não fosse um investimento estável a longo prazo. Não através de falsas declarações ou interferência antiética, mas pela natural circulação de inteligência empresarial. Quando Harrison Sterling sugeria prudência, executivos inteligentes escutavam. Vitória estava a fazer arrotar Charlotte depois da mamada da tarde quando ouviu a chave de Marcos na porta. Ele chegava incomumente cedo, e ela ouviu-lhe a voz antes de entrar em casa. Compreendes as implicações, Amber? Se não garantirmos novos contratos nos próximos 30 dias, vou ter de começar a despedir pessoas. Vitória gelou. Amber estava ali, na casa deles, a discutir assuntos de negócio que afetavam o futuro da família. Eu sei que é assustador, disse Amber, a voz suave, simpática. Mas tu vais resolver. Resolve sempre. Vitória aproximou-se silenciosamente da sala, Charlotte ainda nos braços. Através do arco, viu Marcos e Amber perto da lareira, os corpos demasiado próximos, a linguagem íntima e familiar. O estresse está a matar-me. Marcos passou as mãos pelo cabelo. Entre a crise nos negócios e tudo em casa. O que queres dizer com tudo em casa? Marcos olhou para as escadas, como se quisesse ter a certeza de que Vitória não ouvia. A Vitória está a ter dificuldades com o bebê. Depressão pós-parto, acho eu. Tem estado emocional, exigente, sempre a precisar de atenção. A respiração de Vitória prendeu-se. Tinha sido nada além de solidária desde o nascimento de Charlotte, pedindo a mínima ajuda enquanto geria sozinha a recuperação e os cuidados da recém-nascida. Quero dizer assumir o controle da minha vida. A empresa está a falhar, a Vitória está em crise, e eu estou a afundar-me a tentar segurar tudo. Talvez seja a hora de cortar as perdas. Vitória sentiu-se como se tivesse levado um murro no estômago. O marido discutia o casamento e a família como um negócio falido, com Amber como conselheira para minimizar perdas. E o bebê? Perguntou Amber. Os acordos de custódia podem ser geridos. Honestamente, a Vitória até ficará aliviada com menos pressão. Ela pode concentrar-se em ser mãe, e eu concentro-me em reconstruir a carreira. Finalmente podemos estar juntos de verdade. Exatamente. Marcos puxou Amber para os braços. Estou cansado de esconder, cansado de fingir. Tu fazes-me feliz de uma forma que não sentia há anos. Vitória observou o marido beijar outra mulher na sala de estar, a planear a destruição da família enquanto a filha de 2 semanas dormia nos seus braços. A traição era completa, testemunhada e documentada. Mas foram as palavras seguintes de Amber que selaram o destino de Marcos. E a pensão de alimentos? Não vai ser cara? Marcos riu, um som áspero e calculista. A Vitória não tem rendimentos, nem carreira, nem recursos financeiros. Os meus advogados dizem que consigo argumentar por apoio mínimo, talvez $500 por mês, mais seguro de saúde. É tudo. Ela provavelmente casa-se de novo depressa, de qualquer maneira. Mulheres bonitas com bebés arranjam novos maridos facilmente. Não é como se fosse ficar sozinha para sempre. Vitória sentiu algo frio e definitivo instalar-se no peito. Marcos não estava apenas a planear abandonar a família. Já planeava a vida seguinte dela, como se fosse um problema passar para outra pessoa. Pensaste em tudo, disse Amber, admirada. Tenho de ser prático. Negócios são negócios, seja contratos corporativos ou relações pessoais. Vitória já ouvirá o suficiente. Levou Charlotte para o quarto, de mãos a tremer, colocou-a no berço e sentou-se na cadeira de baloiço. Pegou no telefone e ligou a Rebecca. Preciso que dês entrada nos papéis imediatamente,
disse sem preâmbulo. Vitória, o que aconteceu? Ele está aqui, em nossa casa, com ela, a planear o nosso divórcio enquanto eu estou no andar de cima com a nossa filha de 2 semanas. Rebeca inalou bruscamente. Vou ter os papéis prontos amanhã de manhã. Mas, Vitória, estás preparada para o que vem a seguir? Vitória olhou para Charlotte a dormir, as mãozinhas fechadas em punhos. Estou pronta para mostrar ao Marcos exatamente com que tipo de mulher se casou. Então vamos fazer isto como deve ser. Nada de mais espera, nada de mais provas. Está na hora de ir à carga total. Depois de Rebeca desligar, Vitória permaneceu na cadeira de balanço, a ouvir as vozes de Marcos e Amber a subir da sala. Discutiam agora apartamentos, bairros convenientes para o trajeto de Marcos, e quão rápido ele podia mudar-se depois de pedir o divórcio. O casamento estava acabado, não porque se tivessem afastado ou enfrentassem diferenças irreconciliáveis, mas porque Marcos decidirá que a família valia menos do que a fantasia de recomeçar com uma mulher mais jovem. Vitória pegou no telefone e percorreu os contactos até ao número do pai. Pai, está na hora. Preciso que aceleres tudo. O que aconteceu? O Marcos planeia oferecer-me $500 por mês de pensão porque acha que não tenho recursos para lutar. O silêncio de Harrison Sterling foi mortal. Quando finalmente falou, a voz trazia a autoridade fria que construíra um império global. Isso foi um erro. Pai, há mais uma coisa. Quero a custódia total da Charlotte. Não quero que ela cresça a pensar que é assim que os pais tratam as famílias. Considera feito, Vitória. Quando terminarmos, o Marcos Whitfield vai entender exatamente o que perdeu. Ao desligar, Vitória sentiu os últimos vestígios da sua antiga vida desvanecerem-se. Já não era a esposa complacente, a dona de casa perfeita, a mulher que punha sempre os outros em primeiro lugar. Era Vitória Sterling, e estava farta de ser subestimada. Os escritórios de advocacia Blackwood, Sterling Associates ocupavam o último andar de um arranha-céus no centro de Seattle, com janelas de vidro do chão ao teto ponto que oferecia uma vista imponente sobre a Elliott Bay. Vitória nunca tinha estado no escritório de Thomas, mas reconheceu a elegância discreta que caracterizava tudo que estava ligado a Sterling Global, caro sem ser ostensivo, poderoso sem precisar de exibir esse poder. Marcos estava sentado do outro lado da mesa de conferências polida, ladeado pelo seu advogado, David Richardson, um homem especializado em proteger maridos ricos de divórcios dispendiosos. Amber estava sentada ao lado de Marcos, a sua presença um insulto calculado que Vitória já esperava. Agradeço terem vindo, disse Marcos, a voz carregando o tom paternalista de um homem que acreditava controlar a situação. Sei que isto é difícil, mas penso que podemos chegar a um acordo amigável que funcione para todos. Vitória sorriu serenamente, as mãos pousadas sobre a pasta que Thomas tinha preparado para aquele momento. Estou certamente interessada em ouvir a sua proposta. David Richardson pigarreou e abriu a pasta de trabalho. O meu cliente está disposto a ser bastante generoso, Sra. Whitfield. Tendo em conta as circunstâncias do vosso casamento e a sua atual posição financeira, o Sr. Whitfield oferece um acordo de $2,5 milhões, mais uma pensão de $1.000 por mês até a Charlotte atingir os 18 anos. Vitória fingiu considerar a oferta com seriedade. É muito generoso. E os arranjos de custódia? Perguntou. Custódia partilhada, claro, disse Marcos rapidamente. Embora, dada a minha agenda de trabalho e a sua experiência com cuidados infantis, eu esperaria que a Charlotte passasse a maior parte do tempo consigo. A maior parte do tempo? Fins de semana alternados e talvez uma noite por semana. Eu viajo frequentemente em trabalho, por isso precisarei de flexibilidade. Vitória acenou pensativa. Entendo. E este arranjo assume que continuarei a viver modestamente, a gerir as necessidades da nossa filha com o apoio que delineou? Exatamente. O sorriso de Marcos era satisfeito, a expressão de um homem que acreditava ter encontrado a solução perfeita. Terá segurança financeira, e eu terei a liberdade de reconstruir a minha carreira e a minha vida pessoal com a Amber. Teve a decência de parecer ligeiramente desconfortável. Com a minha futura esposa, sim. Vitória olhou para Amber, que tentava parecer compreensiva em vez de triunfante. E está confortável com este arranjo, senhorita Collins? Só quero que o Marcos seja feliz, respondeu Amber docemente.
E quero o melhor para Charlotte. Claro, claro. Vitória abriu a sua pasta e retirou uma única folha de papel. Antes de responder à sua generosa oferta, talvez devesse esclarecer algumas coisas sobre a minha própria posição financeira. David Richardson franziu o sobrolho. Senhora Whitfield, pelo que sei, não tem ativos ou rendimentos significativos independentes do seu casamento. Essa percepção está incorreta. Vitória deslizou o papel pela mesa. Esta é a minha certidão de nascimento. Marcos lançou um olhar desdenhoso ao documento, depois congelou ao processar o que lia. Vitória Sterling. O teu apelido de solteira é Sterling. Correto. Sterling. Como a Sterling Global Shipping. Exatamente como a Sterling Global Shipping. A voz de Vitória manteve-se calma, quase conversacional. Harrison Sterling é o meu pai. Não tenho apenas acesso. Vitória interrompeu suavemente. Sou a única herdeira da Sterling Global Shipping. Valor estimado atual, 23 mil milhões de dólares. O rosto de Marcos empalideceu por completo. 23 mil milhões. Mais ou menos alguns milhões, dependendo das flutuações do mercado. Vitória retirou outro documento da pasta. Isto também pode interessar-lhe. É uma análise das fontes de receita da Whitfield Technologies nos últimos 3 anos. Empurrou o papel para Marcos, observando enquanto ele lia a análise financeira preparada por Thomas. De acordo com esta análise, aproximadamente 38% das receitas da sua empresa provém de contratos com subsidiárias da Sterling Global, explicou Vitória. Contratos atribuídos através de processos de licitação padrão. Importa notar. Conquistou essas parcerias com propostas competitivas. Marcos lia o documento com horror crescente. Estás a dizer que o meu sucesso se baseia no negócio da tua família? Estou a dizer que o teu sucesso depende parcialmente de contratos com a Sterling Global. Sim. Contratos que tu negociaste e cumpriste profissionalmente. O tom de Vitória permaneceu razoável. Claro que esses contratos estão prestes a ser renovados. O que é que isso significa? Foi nesse momento que Thomas Blackwood entrou na sala de conferências. A sua presença imediatamente acomodara atenção. Aos 65 anos, era um homem que passará décadas a proteger os interesses da família Sterling, e a sua reputação precedia-o. Senhor Whitfield, disse Thomas, estendendo a mão com profissionalismo frio, que oferecia uma vista imponente sobre a Elliott Bay. Vitória nunca tinha estado no escritório de Thomas, mas reconheceu a elegância discreta que caracterizava tudo que estava ligado à Sterling Global. Caro sem ser ostensivo, poderoso sem precisar de exibir esse poder. Marcos levantou-se automaticamente, aceitando o aperto de mão com uma óbvia confusão. Não percebo. Que relações empresariais? Os contratos entre a Whitfield Technologies e as subsidiárias da Sterling Global, explicou Thomas pacientemente. Contratos que terminam em 30 dias e que não serão renovados. O quê? Por quê? Thomas consultou as notas com precisão teatral. Reestruturação corporativa padrão. A Sterling Global decidiu consolidar parcerias logísticas com empresas maiores e mais estáveis. Nada de pessoal, claro. Marcos virou-se para Vitória. A compreensão a começar a despontar-lhe nos olhos. Foste tu. Estás a destruir a minha empresa. Não estou a destruir nada, Marcos. Sou apenas um membro da família Sterling que pediu conselho sobre o acordo de divórcio. A voz de Vitória manteve-se calma. O meu pai, naturalmente, quer garantir que estou financeiramente protegida neste momento difícil. Isto é extorsão. Thomas ergueu uma sobrancelha. Senhor Whitfield, eu teria cuidado com acusações que não pode sustentar. A Sterling Global tem o direito de escolher os seus parceiros de negócio. O facto de essas parcerias terem beneficiado indiretamente a sua empresa não cria qualquer obrigação legal de continuar. David Richardson escrevia notas furiosamente. Precisamos de discutir isto em privado, Sr. Whitfield. Acho que devemos reconsiderar a nossa posição negocial. Não há nada a reconsiderar, disse Vitória com firmeza. Rejeito a sua proposta inicial e apresento os meus próprios termos. Retirou um último documento da pasta. 50% de todos os bens matrimoniais, incluindo a Whitfield Technologies. Custódia total da Charlotte, com visitas supervisionadas para o Marcos, sujeitas à avaliação psicológica.
E pensão de $50.000 por mês durante os próximos 10 anos. O maxilar de Marcos caiu. 50 mil por mês? Isso é insano. Na verdade, é bastante modesto, tendo em conta os recursos financeiros da minha família. Respondeu Vitória. Eu poderia pedir muito mais. Amber, que se mantivera em silêncio durante todas as revelações, finalmente encontrou voz. Marcos, talvez devêssemos reconsiderar. Se a Vitória realmente vale bilhões. Eu não valho bilhões, Amber. A minha família vale bilhões. E a minha família protege os seus membros de pessoas que tentam aproveitar-se deles. Vitória levantou-se, sinalizando o fim da reunião. Tem 48 horas para responder aos meus termos. Se os rejeitarem, apresentarei o pedido de divórcio em tribunal e prosseguirei com o pedido máximo de indemnizações por adultério, abandono e sofrimento emocional. Vitória. Espera. Marcos levantou-se também, a compostura finalmente a rachar. Podemos resolver isto. Cometi erros, mas podemos consertar. Pensa na Charlotte. Ela precisa do pai. Vitória olhou para o homem que amara durante 3 anos. O homem que planeara abandonar a filha pela fantasia de recomeçar com uma mulher mais nova. A Charlotte precisa de um pai que a valorize. Marcos, se escolheres tornar-te esse homem, podemos discutir arranjos de custódia modificados. Mas os dias em que tratavas a nossa família como um ativo descartável acabaram. Ao sair da sala de conferências, ouviu Marcos e o advogado a discutirem sussurros exaltados. Amber chorava baixinho, provavelmente a perceber que o futuro como senhora Whitfield evaporara junto com a fortuna dele. Vitória não sentiu satisfação com o desgosto deles. Apenas um profundo alívio. A esposa perfeita tinha desaparecido, substituída por uma mulher que compreendia o próprio valor e se recusava a aceitar menos do que merecia. A filha cresceria a saber que defender-se não era egoísmo, era essencial. 6 meses depois do acordo de divórcio mais caro da história legal de Seattle, Vitória estava sentada no escritório do pai, no 42º andar da sede da Sterling Global. Charlotte dormia pacificamente nos braços dela, enquanto revia os planos de expansão para as operações no noroeste do Pacífico. A vista do escritório de Harrison Sterling abrangia a Elliott Bay, as montanhas olímpicas e grande parte do centro de Seattle. Dali, Vitória conseguia ver o edifício que outrora albergara Whitfield Technologies, agora ocupado por uma empresa de seguros marítimos que comprará o espaço após a falência de Marcos. A aquisição de Portland está a avançar antes do previsto, relatou Thomas, consultando o tablet enquanto entregava a atualização semanal dos negócios da família. Devemos ter controle operacional total até o fim do trimestre. E as aprovações regulatórias para a expansão em Vancouver? Perguntou Vitória, embalando Charlotte suavemente quando começou a inquietar-se. Foram aprovadas na semana passada. O Harrison tinha razão. Ter um Sterling diretamente envolvido nas negociações fez toda a diferença com as autoridades canadianas. Vitória sorriu à referência ao seu novo papel como diretora de desenvolvimento estratégico da Sterling Global. Depois de 11 anos afastada do negócio da família, descobrira que o MBA e os anos a observar as operações de Marcos lhe tinham dado percepções valiosas sobre estratégia corporativa. Mais importante ainda, descobrira que genuinamente gostava do trabalho, construir algo significativo, criar parcerias que beneficiassem todas as partes envolvidas e planear para um futuro que ia além dos relatórios trimestrais de lucros dava-lhe um sentido de propósito que nunca encontrara como esposa corporativa perfeita. Qual é a última atualização sobre a avaliação de custódia? Perguntou Thomas, mudando para assuntos pessoais. Ele ainda anda com a Collins? Não. A Amber descobriu que namorar com esse CEO falido não era tão emocionante quanto imaginara. Mudou-se para Los Angeles no mês passado para procurar novas oportunidades. Thomas fez uma nota no tablet. E o estado emocional do Marcos? Volátil. Vitória respondeu. Alterna entre fúria pelo acordo de divórcio e tentativas de reconciliação. O Dr. Peterson acha que ele está a lutar com uma ferida narcísica. A realidade de que as suas ações tiveram consequências que não conseguiu controlar. Charlotte mexeu-se nos braços de Vitória, abrindo os olhos e observando o escritório com a curiosidade alerta de um bebê de 6 meses a descobrir o mundo. Crescerá numa bebê linda, com o cabelo escuro do Marcos. Mas a mandíbula determinada de Vitória e os olhos azuis inteligentes.
Ela vai dar trabalho, disse Harrison, surgindo no vão da porta com a sua habitual pontualidade. Aos 67 anos, movia-se com a energia de um homem muito mais jovem, sobretudo quando o assunto era neta. Trabalho do bom, espero, disse Vitória, aceitando o beijo do pai na face. Do melhor tipo. Mulheres fortes que recusam aceitar limitações mudam o mundo. Harrison instalou-se na cadeira e observou a filha com seriedade. Falando nisso, a reunião do conselho é na próxima semana. Estás pronta para o anúncio? Vitória sentiu um estremecimento de nervosismo. O mais pronta que alguém pode estar para se tornar oficialmente a herdeira de um império de 23 mil milhões de dólares. Tu mereceste-o. A voz de Harrison era firme. Há 6 meses, voltaste para casa como uma mulher à procura de justiça para sua família. Agora estás aqui como uma líder empresarial que provou saber pensar estrategicamente sob pressão. O conselho vê a diferença. E quanto aos fundos do acordo de divórcio? Perguntou Vitória. Ainda me sinto desconfortável em aceitar o dinheiro do Marcos. Thomas ergueu os olhos do tablet. Estás a falar dos 12 milhões resultantes da tua participação de 50% na Vitfield Technologies? Esse dinheiro representa o trabalho de vida do Marcos, mesmo que ele o tenha destruído pelas próprias escolhas. Vitória, acrescentou Harrison, com o tom paciente de quem explica princípios básicos, esse dinheiro representa o valor que acrescentaste ao negócio dele através das tuas ligações familiares, quer ele tenha reconhecido ou não. Os contratos com a Sterling Global construíram metade do valor da empresa. Além disso, acrescentou Thomas, já doaste a maior parte a abrigos para mulheres e a organizações de apoio jurídico. Ficaste apenas com o suficiente para criar o fundo fiduciário da Charlotte. Vitória acenou. Ainda adaptar-se à realidade da sua transformação financeira. O acordo de divórcio tinha sido substancial, mas empalidecia em comparação com a sua herança da Sterling Global. Mais importante, servirá ao seu propósito, garantir que Marcos compreendia exatamente o que tinha perdido. Ele contactou-te recentemente? Perguntou Harrison, como se lhe lesse os pensamentos. Liga de poucas em poucas semanas, normalmente depois de beber. As conversas seguem sempre o mesmo padrão: raiva sobre os termos do divórcio, promessas de que mudou, exigências para que eu use as minhas ligações familiares para o ajudar a reiniciar a carreira. E a tua resposta? Que é bem-vindo a reconstruir a carreira pelos próprios méritos, tal como eu fiz durante 11 anos. A voz de Vitória era firme. Não vou usar recursos da Sterling Global para o salvar das consequências das próprias escolhas. Charlotte começou a agitar-se e Vitória ajustou automaticamente ao colo. A maternidade ensinara-lhe o verdadeiro significado do amor incondicional, algo que o casamento nunca lhe dera. Todos os dias com Charlotte lembravam-lhe o que Marcos estivera disposto a abandonar em nome de uma fantasia de recomeço. O relatório do investigador privado chegou ontem, disse Thomas em tom mais baixo. O Marcos está a trabalhar como consultor de logística para uma empresa média em Tacoma. 60 mil por ano, partilha de apartamento com um colega, conduz um Honda com 5 anos. Vitória sentiu uma pontada de algo que não chegava a ser simpatia. Como está a lidar com o ajustamento? Mais ou menos como seria de esperar de um homem que passou de pensar que valia milhões para descobrir que está essencialmente a começar do zero aos 38. Há sinais de que esteja a aprender com a experiência. Thomas e Harrison trocaram um olhar. O investigador diz que ele ainda fala do divórcio como algo que lhe aconteceu, em vez de algo que ele causou. Diz às pessoas que a família da ex-mulher destruiu o negócio dele por rancor. Vitória suspirou. Portanto, sem crescimento pessoal ou responsabilização. Algumas pessoas nunca aprendem, disse Harrison suavemente. O importante é que tu e a Charlotte estão seguras e a construir algo positivo. Uma batida à porta interrompeu a conversa. Margaret Sterling apareceu, com um ramo de flores nos braços e o sorriso radiante que mantinha desde o regresso da filha. Espero não estar a interromper, disse, aproximando-se de Charlotte com os braços estendidos. Mas alguém tem uma consulta no pediatra dentro de 1 hora. E a avó queria dizer olá primeiro. Vitória passou a filha à mãe, observando o rosto de Margaret iluminar-se ao segurar a neta. A transformação dos pais desde o regresso dela fora notável. O luto e a preocupação que carregaram durante 11 anos tinham sido substituídos por alegria e renovado propósito.
O Dr. Shen diz que a Charlotte está a desenvolver-se lindamente, relatou Margarete. Capacidades motoras avançadas, excelente consciência social e já tenta comunicar com sons específicos. Herdou isso da Vitória, disse Harrison orgulhoso. Sempre determinada a fazer-se entender. Vitória sentiu um calor que nada tinha a ver com o sol da tarde a entrar pelas janelas do escritório. Pela primeira vez na vida adulta, estava exatamente onde pertencia. Com uma família que a valorizava, um trabalho que a desafiava e uma filha que cresceria a saber que era amada incondicionalmente. O telemóvel vibrou com uma mensagem. O nome de Rebecca apareceu no ecrã com uma atualização. O tribunal aprovou a modificação final da custódia. Marcos tem visitas supervisionadas 2 vezes por mês, sujeitas à avaliação contínua. Vitória mostrou a mensagem a Thomas, que acenou em aprovação. Recomendação da doutora Peterson. Ela diz que o Marcos ainda vê a Charlotte como uma extensão da relação contigo, em vez de uma pessoa individual. Até isso mudar, visitas supervisionadas são mais seguras para todos. E se não mudar? Perguntou Harrison. Vitória considerou seriamente. Então a Charlotte crescerá com um dos pais a pôr as necessidades dela em primeiro lugar. O que é melhor do que 2 pais em conflito? Margaret ergueu os olhos do momento de brincadeira com a neta. Sabes, querida, tenho pensado muito na tua situação. Tens algum arrependimento em relação à forma como as coisas terminaram com o Marcos? Vitória ficou em silêncio por um instante, refletindo sobre a pergunta da mãe. Lamento que a Charlotte cresça sem o pai que merecia. Lamento que o Marcos estivesse demasiado focado no que achava que queria para valorizar o que tinha. Mas não lamento ter protegido a nossa família nem ter defendido o nosso valor. Bom, disse Margarete com firmeza. Uma mulher que aceita menos do que merece ensina a filha a fazer o mesmo. À medida que a tarde avançava, Vitória refletia sobre a jornada que a tinha trazido até aquele momento. 18 meses antes, fora a esposa perfeita, acomodatícia e prestável, construindo toda a sua identidade em torno das necessidades e ambições de Marcos. O abuso narcisista tinha sido subtil, mas constante. A mensagem permanente de que os seus pensamentos, sentimentos e contributos eram menos importantes do que manter o conforto e o sucesso dele. Tinha se minimizado para dar espaço ao ego dele, convencida de que amar significava sacrificar-se em vez de respeitar-se mutuamente. Agora compreendia que o verdadeiro amor não exigia diminuir-se. O verdadeiro amor celebrava a tua força, apoiava o teu crescimento e valorizava os teus contributos. O parceiro certo teria orgulho em descobrir a herança sterling dela, não medo dela. Vitória. A voz de Harrison trouxe-a de volta ao presente. A equipa jurídica precisa da tua assinatura nos contratos de expansão. Vitória aceitou os documentos, reparando em como lhe parecia natural revertermos e negociar detalhes. As competências que tinha desenvolvido ao longo dos anos de apoio ao negócio de Marcos tinham-na preparado para este papel de formas que nunca antecipara. Há mais uma coisa que precisamos de discutir, disse Harrison, quando Vitória terminou de assinar. A segurança relatou que o Marcos tem feito perguntas sobre o edifício da sede da Sterling Global. Nada de ameaçador, mas insistentes. Horários de visita, como agendar reuniões com executivos, se os familiares têm privilégios de acesso especiais. Vitória sentiu um arrepio de preocupação. Que tipo de perguntas? Thomas consultou as notas. A equipa de segurança acha que ele está a tentar encontrar uma forma de te abordar a ti ou aos teus pais diretamente. A expressão de Harrison endureceu, movida pelo instinto protetor. Atualizamos os protocolos de segurança do edifício e informamos a equipa de que o Marcos Whitfield não é bem-vindo nas propriedades da Sterling Global em circunstância alguma. E se ele insistir, então avançaremos com uma ordem de restrição. Disse Thomas com firmeza. Já deixaste clara a tua posição pelos canais legais. Qualquer tentativa de contornar esses limites constitui assédio. Vitória acenou, sentindo-se grata pelo círculo protetor que a família criará à volta dela e de Charlotte. A independência financeira proporcionada pela Sterling Global era importante, mas a segurança emocional de saber que não enfrentava sozinha as manipulações de Marcos não tinha preço. Charlotte começou a chorar suavemente, e Vitória reconheceu os sinais familiares de fome. Devo alimentá-la antes de irmos ao pediatra. Usa o escritório privado do Harrison, disse Margarete, erguendo-se de imediato.
Eu certifico-me de que não és incomodada. Ao instalar-se na confortável cadeira por detrás da secretária do pai, amamentando Charlotte enquanto contemplava o horizonte de Seattle, Vitória sentiu um profundo sentido de completude. Passará 11 anos a fugir desse legado, convencida de que independência significava isolamento. Agora percebia que a verdadeira independência significava ter a força para pedir ajuda quando necessário, a sabedoria para reconhecer o próprio valor e a coragem para proteger o que mais importava. Charlotte terminou de mamar e adormeceu de novo nos braços da mãe, a pequena mão enrolada inconscientemente no dedo dela. Um dia, Vitória contaria à filha as escolhas que as tinham trazido até ali. A importância de conhecer o próprio valor, de defender os seus princípios e de recusar qualquer tratamento que diminuísse a sua dignidade. Mas, por agora, bastava sentar-se ao sol da tarde, assegurar a filha junto ao coração, rodeada de uma família que as amava incondicionalmente. O telemóvel vibrou com outra mensagem, desta vez de doutora Peterson. O Marcos faltou à visita agendada de hoje. Charlotte pareceu aliviada em vez de desiludida. A continuar a monitorizar a situação. Vitória apagou a mensagem sem a mostrar aos pais. A ausência de Marcos dizia mais alto do que quaisquer palavras sobre as suas prioridades e a sua capacidade de mudar. Charlotte merecia melhor. E agora teria melhor. O intercomunicador da secretária de Harrison crepitou. Senhor Sterling, o carro da sua filha está pronto lá embaixo para consulta da pediatra. Obrigado, James. Respondeu Harrison, virando-se depois para Vitória. Pronta para a próxima aventura da maternidade? Vitória juntou as coisas, ajeitando a manta de Charlotte com a prática adquirida. Pronta para o que vier. Quando se preparavam para sair, Thomas entregou-lhe um último documento. Falta apenas uma assinatura. Os papéis para estabelecer o fundo de educação da Charlotte. Vitória passou os olhos pelo contrato, notando a soma substancial que os pais tinham contribuído para garantir o futuro da neta. Isto é incrivelmente generoso. É um investimento na próxima geração de mulheres Sterling. Disse Margarete com orgulho. A Charlotte terá todas as oportunidades para ser quem escolher ser. Vitória assinou o documento com a sensação de fechar um círculo. O seu próprio fundo fiduciário dera-lhe a liberdade para fugir aos 18 anos, viver de forma independente, cometer erros e aprender. O fundo da Charlotte dar-lhe-ia oportunidades diferentes. A chance de construir sobre uma base de amor e apoio, em vez de fugir a expectativas e controlo. Há mais uma coisa, disse Harrison quando chegaram ao elevador. O conselho quer anunciar a tua promoção na Assembleia de Acionistas do próximo mês. Estás preparada para a atenção mediática? Vitória considerou a questão com seriedade. Tornar-se a face pública da Sterling Global significaria o fim da sua privacidade, um escrutínio intenso da vida pessoal e perguntas inevitáveis sobre o divórcio que a trouxera de volta a casa. Vão perguntar sobre o Marcos? Sem dúvida, a imprensa financeira adora histórias sobre divórcios milionários, respondeu Thomas. Então direi a verdade, afirmou Vitória com firmeza, que estive casada com um homem que não valorizava o que tinha, e que estou grata por estar a construir algo melhor para minha filha. Enquanto o elevador descia em direção à garagem, Vitória sentiu os últimos vestígios da sua antiga vida desaparecer. A esposa complacente, que sacrificará a sua identidade pelo conforto de outra pessoa, já não existia. No seu lugar estava uma mulher que compreendia que proteger-se a si própria e a filha não era egoísmo, era essencial. As portas abriram-se, revelando James, o motorista da família Sterling, à espera junto de um sedã preto. Ao ajudar Vitória a entrar no carro com a Charlotte, ela apanhou o reflexo de si mesma no vidro fumado. Uma executiva bem-sucedida, mãe dedicada e herdeira da família Sterling que, finalmente, regressara a casa. Senhora Whitfield, disse James, ao arrancarem da garagem. Primeiro o pediatra ou o escritório do advogado? Vitória sorriu à pergunta. 6 meses antes, esses teriam sido destinos que a enchiam de ansiedade. Consultas médicas para enfrentar sozinha, reuniões jurídicas para suportar como vítima de Marcos. Agora eram apenas itens na agenda de uma mulher que construía a vida que queria. Primeiro pediatra, respondeu, recostando-se no banco de pele com Charlotte nos braços. Depois, casa. À medida que o carro avançava pelo trânsito do centro de Seattle,
Vitória permitiu-se um último pensamento sobre Marcos. Em algum lugar da cidade, ele estaria provavelmente sentado no apartamento partilhado, a fazer planos para reconstruir a vida e a carreira, convencido de que tinha sido injustiçado por circunstâncias fora do seu controlo. Nunca entenderia que já tivera tudo o que dizia desejar. Uma família linda, segurança financeira e uma parceira que teria apoiado seus sonhos, se a tivesse incluído neles. Tinha deitado tudo fora pela fantasia de algo melhor, sem perceber que o que já tinha era insubstituível. Vitória aprenderá bem essa lição. Nunca mais confundiria acomodação com amor, nem sacrificaria o seu valor pelo conforto de outra pessoa. Mais importante ainda, ensinaria Charlotte que o valor de uma mulher não se media pelo quanto estava disposta a abdicar, mas sim pelo quanto exigia ser valorizada. A esposa perfeita tinha desaparecido. No seu lugar estava algo muito mais poderoso. Uma mulher que sabia exatamente quanto valia e se recusava a aceitar menos. Alguns homens passam a vida inteira à procura de tesouros, sem nunca perceber que já os têm em casa. Marcus Whitfield fora um desses homens. Victoria Sterling Whitfield certificaria-se de que a filha nunca se contentaria em ser o tesouro enterrado de outra pessoa. Ela seria quem segurava o mapa, traçava o próprio rumo e guardava o que encontrasse. Fim.